Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos da Indústria 4.0 e Transformação Digital. Acabamos de abrir a sala. Como são vários os inscritos, nós daremos um minutinho para que as pessoas entrem, se acomodem, em seus espaços virtuais e assim possamos dar início a este quarto encontro do Grupo de Intercâmbio, ok? Fiquem à vontade. Já temos 17 pessoas em nossa sala. Ok, prezando pelo compromisso com a pontualidade, respeito a todos aqueles que já entraram em nossa sala. Mais uma vez, meu cordial bom dia a todos, sejam bem-vindos ao quarto encontro do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos da Indústria 4.0 e Transformação Digital da AHK Paraná, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Como eu disse, trata-se do quarto encontro deste grupo e é uma satisfação receber cada um de vocês nesse espaço virtual para o compartilhamento de conhecimento e informação. O tema de hoje será Big Data e organização centralizada em dados. E para falar sobre esse tema, a AHK convidou 3 especialistas. O primeiro deles é Paulo Repa, cientista de dados, com vários anos de experiência na implantação de soluções de Data Warehouse, Supply Chain, Business Intelligence e Analytics, fraude, prevenção, a lavagem de dinheiro, apuração de denúncias e Big Data em ambientes de negócios complexos, tais como indústria, telecomunicações, energia, gás, petróleo, bancos e serviços. O Paulo Repa possui formação superior em engenharia de software e mais de 15 anos de experiência em implantações de soluções de inteligência artificial. O segundo convidado é o Ricardo Mateus, professor e pesquisador na área de prototipagem rápida e inteligência artificial da Universidade Técnica de Delft, da Holanda. Foi professor de ciência de dados, low-code programming e programação para administradores na Rotterdam School of Management, também na Holanda. E no Brasil, foi cientista de dados no IBM Center of Operations, no Rio de Janeiro. Nosso terceiro convidado é o Kleber Canuto, doutor em tecnologia e inovação pela Universidade Federal do Paraná, pesquisador, professor e coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação em ciência de dados e negócios digitais no Senai do Paraná. Ele é responsável pela prospecção e implementação de novas tecnologias de informação e metodologias de análise de dados, planejamento de arquitetura e de novos negócios. E também é consultor de ciência de dados para instituições públicas e privadas. Os nossos moderadores já são conhecidos do grande público, mas é sempre bom nomeá-los, Fernando Borer e Daniel da Rosa. Fernando Borer é graduado em Engenharia Eletrônica, tem pós-graduação em Desenvolvimento Gerencial e MBA em Desenvolvimento de Negócios. Acumula mais de 20 anos de experiência como engenheiro, especialista e executivo com experiência internacional. E na Robert Bosch, Curitiba, desde 2002, ele é responsável pela manufatura de injetores e coordenador do grupo de intercâmbio de experiências em transformação digital aqui da Câmara. E também o Daniel da Rosa, conselheiro da Câmara e ex-CEO da ThyssenKrupp Division Steering. Bom, informações úteis para todos. Durante as apresentações, fiquem à vontade para enviar suas perguntas. Para tanto, utilizem o ícone Q&A, Question and Answer, que se encontra na parte inferior da tela do Zoom. Ao final da apresentação, os palestrantes irão respondê-las. Naturalmente, o moderador também trará as perguntas à medida que as apresentações forem se encerrando.
E como nosso tempo para respostas é relativamente curto, para todas as perguntas que não puderem ser respondidas ao vivo, os palestrantes enviarão e-mails com as respostas. Bom, eu gostaria de agradecer em nome da Câmara aos patrocinadores deste grupo de intercâmbio, aos patrocinadores Masters também da casa. Patrocinadores Masters são a Andersen Balão Advocacia, a Robert Bosch e o Grupo Cevopa, e os patrocinadores do grupo de transformação digital e indústria 4.0 são a GEMU, a Trox, Lix Attorneys, a CSB Engenharia, a OKI e a Statomate. E agradecemos, por fim, aos apoiadores deste evento, o Senai e a Stephanie. Eu passo agora a palavra ao coordenador do grupo, o Daniel da Rosa, e desejo a todos um excelente evento. Muito obrigado, Augusto. Bom dia a todos. Todos estão participando. Obrigado pela participação. Eu queria primeiro mencionar o seguinte, em termos de nós fazer essa coordenação do grupo Transformação Digital e dos 4.0, eu coordeno junto com o Fernando. Aliás, Fernando, muito obrigado pelo forte apoio seu, senão não sairia todos esses eventos. Obrigado. Obrigado aos palestrantes de hoje, o Kleber, o Paulo e o Matheus. Hoje nós estamos completando 20 eventos na área de transformação digital e indústria 4.0. Nós começamos com o básico de indústria 4.0, os principais pilares, depois passamos por eventos de como chegar na transformação digital. Os últimos eventos foram de inteligência artificial, que foi muito interessante, 5G, sensores, internet das coisas, internet de serviços. E a gente tem feito isso, a gente tem prestado esse serviço, hoje, inclusive, sem custo, que foi uma colaboração da Arracá, né, Paraná, para poder realmente divulgar e propiciar empresas, né, e pessoas, né, entrar nessa área de transformação digital. Por que Big Data dessa vez? Porque a gente falou de Big Data. Eu sei que os especialistas vão falar depois, mas eu queria passar 3, 4 dados que eu acho assim, muito interessantes sobre Big Data. Primeiro, algumas estimativas dizem que esse negócio de Big Data Analytics, as pessoas, as empresas que analisam os dados, porque não adianta você ter um montão de dados se não conseguir analisar e extrair informação, né? Dizem que esse negócio é um negócio que em 2023 as estimativas variam entre 100 a 200 bilhões de dólares. Um negócio de analytics, de garimpar informação e extrair informação de Big Data. E o pessoal estima que os aparelhos ligados IoT, Internet das Coisas, que vão ser os grandes geradores de dados, estimam um número próximo de 40 bilhões de aparelhos em 2025. Então, o número que vai gerar de dados, fora todos os dados gerados nas redes sociais, né, WhatsApp, são 65 bilhões de troca de mensagens por dia. O Google tem 3 bilhões e meio de procuras por dia. E a gente sabe que cada procura, cada mensagem gera um monte de dados, né? E o segredo da gente é como pegar essa mina de ouro, que são os dados, e transformar em informação útil para ganhar dinheiro. Então, é isso que a gente procura fazer aqui, sempre trazer conceitos, além dos conceitos também, como começar, que muita gente já está dentro disso e muita gente se questiona como que eu começo, como é que entro, né? Isso que é a parte importante. Né? Muita informação sobre a Arracá. Eu, além de coordenar esse grupo, sou conselheiro, e as pessoas perguntam se para ser associado da Arracá é necessário estar ligado com empresas alemãs. Não é necessário. Quem quiser se associar é super bem-vindo. A Arracá é um meio muito interessante de fazer network, de ter acesso a muita tecnologia, muita informação. Então, quem quiser ser associado, procura o Augusto. O Augusto vai passar o telefone, o WhatsApp. É só passar o WhatsApp. E a gente sempre faz uma política que para empresas pequenas, principalmente aquelas startups ou empresas pequenas, o custo é bastante baixo. Eu acredito, Augusto, que por 140 ou 145 reais por mês, você pode ser associado. E com isso você tem acesso a um grupo muito grande de intercâmbio de informação. Ok? Bom, eu não queria me estender muito nisso, que eu também estou muito curioso para ouvir o pessoal falando. Então, mais uma vez, agradeço muito a vocês, os palestrantes. Fernando, muito obrigado aí.
E eu queria, então, passar a palavra para você, Fernando, para moderar a reunião com a gente. É isso aí. Obrigado, pessoal. Também aqui estou bem animado aí com o bate-papo. Já vou passar, então, agora pro Paulo. Pessoal, o evento é feito para vocês, né? Então, por favor, nos encham de Q&A. Nós temos um Big Data para processar todos essas perguntas e trazer resposta. Mentira, o Big Data é eu mesmo aqui que estou com 2 laptops aqui. Então, vamos lá. Muito obrigado, né, ao Paulo, Kleber, Ricardo. Estou bem animado com o altíssimo nível deles. Não vou fazer propaganda. Vamos começar aí. Vai lá, Paulão. Começa você. Perfeito. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar participando e de estar apresentando, né, um pouco dos meus conhecimentos na área de Big Data. Eu não quero revelar a minha idade, né, mas já tenho mais de 20 anos, né, trabalhando, né, com Big Data, não é algo novo. E eu vou compartilhar, assim, muito rapidamente, nós combinamos aqui que seria bem um bate-papo, né? Não vou fazer apresentação de milhares de slides, não, eu só tenho 300 slides para apresentar agora. Não, brincadeira, é bem rapidinho. E a ideia nossa é justamente, né, fazer um debate aqui, né, do que está acontecendo, né, em Big Data. Só um segundo aqui. Bom, como vocês já tiveram contato, né, nas palestras anteriores, né, a ciência de dados não é algo novo, né, ela tem esse nome bonito agora, né, todo mundo se chamando cientista de dados, mas ela já tem mais de 30 anos, né, e tem atuado aí na parte de coleta de informações de forma bastante interdisciplinar. O Big Data hoje, ele permeia toda a sociedade, ele atinge qualquer segmento, qualquer vertical de negócio. E hoje, com as mídias sociais, né, nós estamos falando de, exatamente como o Daniel colocou, né, de grandes quantidades massivas de dados, mas também de dados desestruturados, né? Hoje, você já não tem mais aquele conceito de ter, eu preciso de um banco de dados colunar, onde as minhas informações estão linhas, colunas, e a partir daí, né, eu vou tentar fazer, né, uma extração dessas informações. A ideia hoje do Big Data, né, ela extrapola isso, ela pega, na verdade, informações também desestruturadas, textos que eu posto, fotos. Existe hoje, né, um trabalho muito forte em Big Data em tagueamento de vídeos, né, quando você vai falar, por exemplo, de mapear uma crise em rede social do que estão falando da minha marca, eu vou aí em toda a mídia social, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né, para realmente mapear, né, e fazer uma análise de sentimento do que estão falando a meu respeito. E a ideia justamente é trazer isso para o universo de Big Data, e a partir daí você realmente, né, ter os seus insights, né, ou seja, ter uma visão do que realmente está acontecendo, e isso praticamente em tempo real. Hoje a gente já discute, né, essas informações, não mais, né, no famoso Business Intelligence, famoso BI, onde você olhava para o passado, né? O BI sempre era uma posição do passado, é o D-1, ou seja, o que aconteceu ontem. Hoje, quando a gente já navega no mundo de Big Data, de ciência de dados, você já começa a trabalhar próximo ao tempo real, porque você precisa hoje, né, uma resposta muito rápida do que está acontecendo, principalmente se eu vou responder ao que estão questionando na mídia social sobre a minha marca, né? Então eu vou fazer algum tipo de ação e aquele tipo de resposta ela tem que acontecer de forma bem eficaz e bem rápida. E aí, né, discutindo aqui com os colegas, né, com o Kleber, com o Fernando, né, a gente estava falando muito, né, de quais são as dificuldades, quais são os desafios, né, isso que o Daniel colocou, e do que nós enfrentamos hoje em Big Data. O Big Data já é uma realidade, nós não estamos mais falando, eu vou precisar implantar um Big Data. Eu já estou atrasado se eu não tenho hoje um conceito de Big Data implementado na minha instituição. E quando eu falo de Big Data, não é aquele conceito, eu não tenho um grande volume de dados, a minha empresa não
não usa, né, ou não tem uma volumetria significativa. Não, o Big Data trata também de dados desestruturados, um e-mail, uma correspondência, um texto, um livro, um manual, qualquer informação que eu tenha dentro da minha instituição, da minha organização, você pode tratar com o Big Data e tirar proveito daquelas informações. O que eu tenho sentido muito, né, e isso não é só Brasil, né, o Brasil, infelizmente, ele é atrasado em alguns quesitos, mas como os principais desafios que eu considero hoje, aí eu vou passar o bastão para os meus colegas, né, eles vão estar complementando, a formação, profissionais qualificados, né? Existe hoje, né, uma escassez de profissionais qualificados de Big Data, principalmente que existe uma confusão muito grande, né, do que seria, né, um DBA, um engenheiro de dados, um cientista de dados, preciso de um estatístico para fazer toda a minha parte de inteligência artificial, né, como que eu integro, né, todas essas informações dentro da minha organização. Então, uma das grandes dificuldades que nós temos é justamente essa, né? Ou seja, você ter profissionais qualificados, né, hoje no mercado para atender toda essa demanda. E isso é bem cultural, né? É algo que nós precisamos investir no Brasil. Eu, pessoalmente, estou envolvido aí numa série de frentes, principalmente em ETECs, ou seja, desde o ensino médio já começar a preparar, né, os brasileiros, né, para um futuro onde o dado é tudo, né? Ou seja, o dado ele já não é mais para atender ou para responder algo do meu produto. O dado é o próprio produto. Então, essa informação, ela precisa ser passada para frente, nós precisamos já criar uma cultura desde o ensino médio aí até depois do ensino superior. Um aspecto muito importante, né, que sempre me perguntam, né, é em relação à segurança de dados. A partir do momento que eu vou integrar, né, diversas fontes de dados, eu tenho vários silos de informações, é bastante comum, né, que as empresas, né, esbarrem naquele conceito, mas e a segurança da minha informação, né? Como que eu vou disponibilizar ou integrar um dado, por exemplo, de recursos humanos, né, onde eu tenho informações que são confidenciais em relação a salário, né, como eu me organizo, a minha estrutura, com o meu supply chain, ou seja, e jogar isso, né, num grande repositório, num grande lago de dados, o famoso data lake, né, e com isso, né, esbarrar aí nesses meus preceitos ou na minha governança de dados ou de segurança. Principalmente quando esse é um tema bastante relevante, né, quando a gente fala de segurança de dados, né, diariamente nós enfrentamos os ataques diretos, né, de hackers. Isso tem sido muito comum. Aqui, muito recentemente, numa grande loja, né, de departamentos passou por um ransomware, ou seja, sequestraram as máquinas de data center, praticamente parando as operações ali. E isso é um desafio importante, né? Eu acho que essa parte de segurança da informação é um quesito importante, né, para a gente tá discutindo, mas, de qualquer forma, nós temos mecanismos de defesa, então vale muito a pena, entende? Você controlar e ter uma governança, né, que vai te permitir fazer a segurança da sua informação. Agora, algo que eu até comentei com os colegas, né, e a gente sente muito isso, é a aceitação do Big Data, né? É um aspecto bastante cultural dentro das instituições, né? Dizendo o seguinte, mas as minhas informações, elas estão lá dentro, né? Eu não tenho mais o controle, eu não tenho mais o domínio da minha informação, como que eu me coloco dentro da minha empresa, né? Se eu já não domino mais aquele dado, eu já não controlo mais o meu CRM, é o Big Data que controla tudo, o que vai acontecer comigo, né? Como eu consumo todas essas informações do Big Data. Então, a aceitação do Big Data também eu considero, né, que é um grande desafio dentro desse universo. Esse é um aspecto bastante cultural, ele passa ali por um processo de você ter a governança da informação, transformar a informação de forma única, sem ambiguidade, né, como que a gente fala em qualidade de dados, que eu não tenha dados duplicados, que as minhas informações
elas estejam corretas. Então, a partir daí, se eu consigo driblar esses 3 obstáculos, de ter profissionais gabaritados, ter uma governança de segurança de dados e uma aceitação do Big Data, eu consigo realmente passar, né, para um estágio maior, onde eu vou conseguir ter um aproveitamento daquela minha informação. Então, a ideia aqui é que se você tem uma necessidade, né, de uma abordagem onde parte desde você ter a formação de profissionais, resolva os problemas de segurança de dados, né, e tenha a cultura do Big Data dentro da sua empresa. Não são itens fáceis de se resolver, mas a ideia aqui é que você realmente tenha condições, né, de começar a trilhar, né, ou seja, você ter uma trilha para o Big Data. Então, a partir dali é só evolutivo mesmo. O Big Data, né, como eu disse, né, ele permeia absolutamente tudo, né, ou seja, ele vai desde, né, da parte de validação e enriquecimento do dado. A informação, ela precisa ser melhorada, mas algo que é bastante interessante, né, quando a gente trabalha com Big Data a ausência de dados também é dado, ou seja, o gap da informação, eu não ter aquela informação no momento, ou ela não estar disponível, ou não estar tratada, a ciência de dados, ela também resolve isso, o Big Data também resolve isso. Ela tem uma série de algoritmos para você tratar isso. E da mesma forma, né, todas as atividades de Big Data que apoiam a ciência de dados, por exemplo, como eu disse, ela praticamente permeia tudo, né? Ou seja, ciência, negócios, indústria. A indústria, né, ela tem usado muito do Big Data. Hoje nós já trabalhamos até com veículos autônomos, né, principalmente na agricultura, né, isso tem sido bastante comum, mas um grande quesito, né, o que é muito interessante, né, isso que o Daniel colocou, do Big Data, é você ter uma visão do futuro, né? Diferente do BI, que é um retrovisor que olha o passado, com o Big Data na mão, você vai poder fazer os seus forecasts, as suas previsões, as suas análises preditivas, e a partir dali você realmente ter uma série de planos táticos, estratégicos, que vão permitir, né, que você resolva, né, hoje, né, uma série de problemas que já são constantes, né? O Fernando, um pouco antes, estava colocando, né, os famosos cisnes negros, né, que aconteciam, né, a cada 5 anos. Hoje, eu tenho um cisne negro acontecendo a cada 3 meses nas empresas, né? Então, esses conceitos, né, de revoluções, tanto técnicas quanto o que está acontecendo no mercado, eu tenho condições de usar o Big Data para ter esses insights de forma preditiva. E se um determinado evento, né, aconteça, eu tenho condições ali de estar contornando, né, o meu problema. Sempre apoiando aí, né, a iniciativa de Big Data, né, com computação cognitiva, inteligência artificial, IoT, ou qualquer outro recurso que eu eventualmente tenha, né, de dados, né. Algo que eu acho bastante interessante, né, quando a gente fala de dados, né, e principalmente segurança da informação, o LGPD já bastante ativo, né, onde você precisa ter o consentimento da pessoa para que você trabalhe com aquela informação, e as empresas estão trabalhando, né, para atender esses quesitos, achar que, eventualmente, né, uma determinada informação ela não está disponível. E hoje nós vivemos num mundo onde todas as informações elas estão disponíveis. Então, eu consigo coletar qualquer informação através dos famosos crawlers de rastreadores, eu consigo coletar todos os meus dados de mídias sociais e conseguir montar, inclusive, um perfil, um profile do que o meu consumidor faz, o que ele pensa. É algo que, por exemplo, o Google tem feito isso com bastante frequência, né? Domina ali toda a nossa parte de dados, né? Não vou entrar muito nessas partes pesadas, tá, Fernando, né? Eu só queria, só para fechar aqui, eu acho que eu já estou perdendo, já estou no meu tempo, né, Fernando? Então, o que a gente Tranquilo, fala... Paulo, né, tá indo bem, vai lá. Perfeito, jóia. Né, a ideia aqui, entende, quando a gente fala de uma abordagem de Big Data, né, não vou passar, entende, pela variedade, velocidade de dados, volume, mas é o valor, né, ou seja,
Se você já tem tudo isso, você já determinou o volume, a velocidade, variedade dos seus dados, né, e a veracidade e a visualização deles, né, que muitas vezes leva muito tempo, né, esforço e recursos, né, você ganha, entende? Você tem um valor agregado muito forte quando você já tem aquela informação organizada e você consegue ter toda essa parte de previsão, de predição. Você consegue se antecipar a qualquer tipo de evento. É algo que isso já acontece no nosso dia a dia. Então, eu tenho hoje uma série de trabalhos, principalmente na parte de fraude, na parte de combate a organizações criminosas, e aí nós precisamos ser muito reativos, né? Ou seja, nós precisamos ter também uma série de ações preventivas ao crime. Então, a ideia é que a gente use o Big Data, né, e a partir de traçar perfis, de você fazer uma varredura do que está acontecendo, os modus operandi, por exemplo, né, de organizações criminosas, né, eu citei esse caso aí de cybersecurity, que é bem sério, né, a parte de ransomware, né, que praticamente paralisa uma empresa inteira por dias e os prejuízos são gigantes. A ideia é que você consiga, com o Big Data, né, ter uma área, um repositório, onde você consiga, inclusive, ter essas ações, a famosa inteligência e contra-inteligência, né, para ter um valor agregado aí do seu Big Data. Eu ia usar aqui os dados, né, que o meu colega, o Daniel, colocou, né, estão um pouquinho só defasados, né, mas a ideia, entende, é isso, né, eu tenho hoje, né, um mundo, né, uma rede social, em um mundo totalmente conectado, onde eu tenho bilhões de informações, elas aumentam a cada dia, e eu preciso ter os insights, eu preciso coletar todas essas informações, trazer para dentro da minha empresa. Uma empresa ela já não vive mais sozinha, nós vivemos um universo totalmente conectado, e a partir daí, o que nós temos? Nós temos que entender como aquele dado me diz respeito, né? O que eu tenho que olhar aquela informação, como eu tenho que olhar a informação, e a partir daí eu trazer para dentro da minha casa, da minha organização, né, uma série de ações, né, tanto do ponto de vista preditivo, quanto do ponto de vista tático, né, que eu venha me amparar aí para um processo decisório. Eu gosto de colocar aqui a minha ovelhinha, né, mas a gente usa na indústria, né, principalmente no agro, né, a inteligência artificial, né, então eu tenho um mapeamento total de todas as minhas informações, né, não importa, né, se eu estou falando de um animal, se eu estou falando de uma produção agrícola, se eu estou falando de um RFID, se eu estou falando de um carro, todas as informações, elas são coletadas hoje, são tagueadas, são mapeadas, e nós trazemos isso para dentro de um Big Data. E a ideia é que com isso é que eu consiga ter uma forma de agir olhando o dado. Ou seja, o conceito desse webinar, ou seja, eu ter uma empresa totalmente direcionada, drivada, né, o nome bonito que a pessoa usa, dravada para o DAIDO. E é isso, pessoal. Não vou me estender aqui aonde a gente usa, né, o Big Data, né, mas, na verdade, o Big Data, como eu disse, está em tudo, né? Não tem como você escapar do Big Data nos dias de hoje. A ideia é que realmente você use o Big Data. Já está atrasado, se não está, né, Fernando, usando o Big Data, coletando as informações em todos os aspectos, né, não só olhando dentro, para olhar para dentro, eu vou olhar só meu CRM, eu vou olhar só meu planejamento financeiro, não. A ideia é que você realmente se conecte, cruze todas as informações e alimente, né, os seus grandes Big Data, os seus Data Lakes, para que você consiga ter todos os insights aí que vão permitir que a empresa sobreviva aí pelos próximos anos. Eu vou passar agora o bastão. Muito bom, Paulo. É isso. Obrigado. Não, eu vou ter que fazer uma pergunta, Paulo, porque a turma já começou a se agitar aí, né? Eu achei bacana, na prévia a gente conversou um pouco sobre isso, né? Como a realidade do Big Data já está afetando, né, todas as áreas de negócio. Eu acho muito bacana esse slide, não tinha visto. Mas todas as áreas, o Big Data, de certa forma, está influenciando.
E tem uma frase que eu acho muito legal, né? Que se as empresas não tiverem uma estratégia definida para tratar dados, né, cada vez mais elas vão saber menos sobre mais coisas, né? É a questão do conhecimento aí. Vieram 3 perguntas, eu vou colocar 2 e a outra eu vou colocar mais para o final para debater todo mundo junto, né? O Lorenzo Amaral, obrigado, Lorenzo, pela pergunta aí. Ele pergunta, na tua experiência, Paulo, qual que é a melhor ferramenta de BI aí, da atualidade aí, mais utilizada, ele está perguntando. Bom, é uma pergunta bastante interessante, né? Eu trabalho com BI também há muitos anos, né? O que eu posso dizer é o seguinte, não é a melhor ferramenta, né? Na verdade, você precisa verificar qual é a ferramenta mais adequada para as suas necessidades. Cada ferramenta tem uma característica. Eu vou dizer, por exemplo, né, que eu tenho hoje, né, um conceito de self-service BI, que é aquela ferramenta onde o próprio usuário de negócio tire os seus próprios insights, os seus dashboards, os seus painéis, os seus relatórios. Então, aí, respondendo a sua pergunta, eu vou dizer o seguinte, se a ferramenta de BI, ela é direcionada para o usuário final, sem passar pela área de tecnologia, ou seja, eu dar total liberdade para o meu usuário final consumir o meu dado, eu vou dizer o seguinte, essa é a ferramenta mais adequada. E aí nós temos várias de mercado, tá? Nós temos desde ferramentas totalmente open source, né, que você pode usar à vontade, até as ferramentas padrões que são mais caras dos grandes... das grandes empresas, né, como a IBM, que tem o Cognos, né, como a MicroStrategy, né, da Oracle, o Tableau, né, o QuickView. Então, nós temos aí ferramentas, né, que são direcionadas aí para um usuário final, sem passar por uma área de tecnologia. Essa que eu recomendo. Legal. Eu acho que a segunda é do meu amigo Joel, aí lá da Bosch também. Ele trouxe uma pergunta em relação aos cisnes negros, né? Como considerar os cisnes negros em ambiente de Big Data que trabalham com grande massa de dados seguindo um padrão? É uma pergunta bastante interessante, obrigado, Joel, né? Como tratar o cisne negro, né, quando você tem um ambiente de Big Data? É lembrar que um ambiente de Big Data, normalmente, ele apoia e sustenta as suas iniciativas de data science, de ciência de dados. Então, a ideia, entende, é você antecipar o cisne negro, que você tenha uma visão preditiva, que antes que o cisne negro aconteça, você já saiba, né, como tratar aquele problema, como você contornar, né, o cisne negro. Muitas vezes um cisne negro, não dá para matar o cisne, né? Ele vai acontecer, mas você ter uma série de ações preventivas, preditivas, né, de como eu vou enfrentar esse cisne negro, eu já tenho na iniciativa de Big Data, que o objetivo é você fazer as análises preditivas mesmo. Eu entendo que é sair daquele D-1, né, Paulo, que você comentou, para ir para um D+3 aí, sei lá. Um D+3, um D+30. Isso aí. Muito legal, Paulo. Obrigado. Vou passar então para o Kleber. Joel, se Obrigado, a próxima pessoal. pergunta tua, eu jogo mais para o final, para um debate com os 3 juntos aí. Que ótimo. É uma pergunta boa essa aí. Vamos lá, Kleber. Olá, bom dia. Primeiramente, agradeço aí o convite. Deixa eu iniciar meu cronômetro aqui para controlar meu tempo também. O convite para participar do evento e dividir a mesa aí com os meus colegas, o Ricardo e o Paulo, Fernando, Daniel, para discutir um tema tão vital para as indústrias mundiais, de uma maneira geral, né? Então, minha agenda aqui eu vou tratar de 3 grandes tópicos que eu vou detalhar um pouco mais para vocês, né? Então, desafios e problemas comuns na transformação de organizações centradas em dados, e vou apresentar um pouco da minha experiência aqui com o nosso case interno dentro da Federação das Indústrias. Um segundo momento é mais uma provocação aí a um modelo chamado modelo Delta, né, do Davenport, que procura analisar exatamente em que estágio competitivo analítico a tua organização se encontra, né? E, por fim, eu vou falar de algumas tendências relacionadas à Big Data importantes aí que vão
permear a nossa vida aí nos próximos anos, e são grandes desafios aí em termos de pesquisa e desenvolvimento para todo mundo. Bom, começando então, né, essa é uma pesquisa que eu estou trazendo aqui, que ela de certa forma de certa forma já é um pouco batida, assim, mas ela destaca pelo menos os pontos centrais de atenção por parte das organizações quando, né, implantando Big Data e a parte analítica, né, porque Analytics e Big Data são coisas que caminham juntas, é importante ressaltar, né. Isso é uma pesquisa da Harvard Business Review de 2019, com várias organizações mundo afora, e aí a pergunta feita para boa parte dos gestores eram quais eram os grandes desafios na hora de implantar Big Data e analíticas, né? E o principal deles, né, o apontado pela maioria deles, são os silos de dados e a dificuldade de gerenciar múltiplas fontes de dados, ou seja, esse é um ponto básico que todo mundo vai enfrentar. Assim, você tem diferentes sistemas, você tem diferentes fontes de dados, elas normalmente estão dentro de departamentos diferentes dentro da organização e, consequentemente, fica uma disputa de poder, muitas vezes, entre departamentos, né? Não há uma união entre essas informações, não há uma integração analítica entre essas informações, consequentemente, você não consegue ter uma visão do todo, né? Você só tem ela picotada dentro da organização. O segundo ponto, isso às vezes não tem nada a ver com os sistemas em si que estão sendo utilizados, mas é que eles não foram pensados muitas vezes para análises mais robustas analíticas, e sim simplesmente alimentar BIs e indicadores, né? É que os dados são imprecisos ou insuficientes ou há má qualidade dos dados. Praticamente todas as vezes que eu entrei para trabalhar com dados de algum sistema, ou mesmo fontes de dados governamentais ou de parceiros nossos, esse problema ocorre. E aí isso tem uma demanda de tempo muito grande de engenheiros de dados para limpar esses dados, criar padrão novamente, você poder utilizar isso para suas análises subsequentes, né? Relutância dos tomadores de decisão em confiar mais na análise dos dados do que na intuição, é o terceiro ponto. Isso é um ponto, assim, você vai lá, prova por A mais B, mostra o dado, mostra a eficácia do dado, inclusive, e ainda assim o tomador de decisão, até porque você está falando de um modelo de decisão que, de certa forma, está orientando a tomada de decisão dentro da organização, né? Então, assim, para que serve ele dentro daquele contexto, né? Então, ele se sente, né, ameaçado, numa posição de ameaça a partir das tecnologias analíticas, né? Eu vou só falar do quarto para não entrar nos demais, né? Mas a falta de ferramentas de inteligência empresarial de autoatendimento, que toca exatamente naquilo que o Paulo comentou e a pergunta feita anteriormente. É muito importante você ter ferramentas de self-service BI, mas eu vejo um erro muito comum em muitas organizações, é que elas vão lá e falam assim, ok, minha ferramenta de BI é o Power BI, eu vou colocar esse self-service atendimento para todas as empresas, para todos os funcionários dentro da organização, para os mais diferentes departamentos, vou dar um treinamento para todo mundo. Mas, meu amigo, não terminou aqui o BI. Você ainda precisa de uma camada de conexão com a sua massa de dados, sabe? Você tem toda uma arquitetura de dados que precisa ser pensada, que esse dado ele precisa chegar organizado para esses analistas funcionais de dados. Então, assim, não adianta só comprar tecnologia. Tem um trabalho ainda de engenharia de dados que necessita ser feito dentro da organização. Esse é um ponto muito importante. Eu não vou continuar aqui nos demais itens, mas eu gostaria de ressaltar um outro ponto muito importante que é muito comum quando você compara organizações que nasceram digitais com organizações mais antigas, como a minha mesmo, né, Federação das Indústrias. Uma das coisas que, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, 15 anos atrás, e identifiquei é que quanto mais estratégico está o líder de tecnologia da informação dentro da organização, mais estratégicos são os investimentos realizados dentro da organização em termos de tecnologia. Ou seja, o investimento não é só feito para automatizar um processo fabril, ou um processo administrativo, ou para controlar mais informações, mas os investimentos são feitos pensando em novos canais de comunicação, novos produtos, acessar novos mercados a partir da informação. Ou seja, quando você entra dentro de organizações digitais, isso que eu estou falando para vocês não é um ou outro caso, é generalizado. Netflix, ou mesmo as nossas, pega o Ebanks, o Madeira aqui em Curitiba, ou os sócios proprietários ou o board são da área de tecnologia. Isso é 100%. Eu não estou falando de uma coisa, é um ou outro caso, não, é 100%. Ou seja, o cara entende de tecnologia, o cara entende do que é dado, o cara entende do que é uma arquitetura de tecnologia, o que é analytics. Ele pode, às vezes, não saber em detalhes algumas questões de ciência de dados, não é o caso, mas ele entende de tecnologia. Esse é um ponto central.
Vou avançando aqui para os meus casos, né? Quando a gente começou o caso da Federação das Indústrias do Paraná, lá em 2012, 2013, e esse é um ponto muito importante que eu vou comentar, quando a gente conversava com os mais diferentes executivos dentro da organização, aparecia tudo aquilo que você pode imaginar, dado de rede social, dado de educação, dado de saúde, aí vinha daquela miscelânea, né? Se você não dá um alvo, ou seja, por onde você deve começar, né? Você não começa o teu Big Data, além do que você começa a acumular um monte de dados que às vezes não tem importância nenhuma dentro da tua organização. Então, o ponto que a gente começou inicialmente foi trabalhar com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, que ele respondia a algumas perguntas que chegavam a nós todo o tempo, que era: quantas indústrias existem no setor industrial X? Quantas indústrias do segmento da construção civil existem na região oeste do estado do Paraná? O estado do Paraná, em termos de indústrias de baterias, ele é em qual posição em relação aos demais estados da federação? Isso tudo eram perguntas que, quando a gente precisava responder, levavam dias de trabalho de algum analista nosso. O que a gente fez? Estruturou toda essa base de dados, limpou toda essa base de dados, deixou ela toda organizadinha, criou um cubo de dados para ela super rápido e disponibilizou num self-service BI para que os nossos analistas pudessem consultar essas informações. A gente começou por aqui o trabalho. Ou seja, em vez de a gente ficar dias com o analista trabalhando em cima disso, a gente, em minutos, passou a responder uma informação como essa sobre trabalhadores, sobre empresas e assim por diante. A questão com o Big Data é que as perguntas, elas começam simples e elas vão se sofisticando, né? Então, no segundo momento, já não queriam saber quantas empresas, eles queriam saber quem eram essas empresas e quanto faturavam essas empresas, ou quanto que elas geravam de arrecadação para o Estado, né? Aí a pergunta seguinte foi com relação à educação, né? Porque a gente, como o Senai, tem a missão de formar a gente no mercado. Então, como é que, quando eu começo a perceber que tem uma movimentação muito grande de contratação de trabalhadores numa determinada região, como é que está o nosso atendimento com relação à educação naquela região? Ou seja, vejam que daí a gente foi embora, né? E aí a gente foi integrando cada vez mais fontes de dados, e aí fomos entrando em desafios relacionados à saúde, à educação, que eu já comentei, a parte de comércio internacional. Aí a gente começa a trazer outras fontes de dados para poder entender determinados fenômenos que estão acontecendo e assim por diante. Então, isso aqui é uma coisa que Big Data não é uma coisa que começa, não é um projeto que tem começo e meio fim, né? Ele é contínuo dentro da organização. Esse é um ponto muito importante a ser colocado. Algumas análises descritivas feitas aqui, eu não vou entrar muito no detalhe, né? Mas até a concentração de carros no país, né? Densidade veicular, isso aqui foi. Cada um tem uma história aqui, eu não vou entrar muito no detalhe, né? Mas a gente começa pelos cases. O mais importante aqui também a destacar para vocês a gente começa com análises descritivas, assim, com indicadores como o BI clássico, aí a gente vai desenvolvendo modelos analíticos preditivos. Esse caso aqui é bem interessante, que a gente procurava olhar nos próximos 15 dias como é que a pandemia vai se comportar em cada uma das cidades brasileiras, e a partir disso a gente comparava com a capacidade de atendimento hospitalar daquela cidade para checar se haveria sobrecarga ou não. Esse aqui é um modelo que a gente apresentou para o Ministério da Saúde, para a Associação Brasileira de Inteligência. Esse aqui era outro que a gente definia o curso que a gente deve abrir em cada unidade do Senai no Brasil, né, para checar se a gente, como se fosse um semáforo, né, onde vai dar samba, onde não vai dar certo, onde é sinal amarelo. Análises prescritivas, isso aqui eu gostaria de fazer um link, inclusive, com a substituição profissional que ocorre a partir desses modelos, né? Esse Smart Test a gente desenvolveu, ele é um Smart Test de Covid, né? Então eu aplico um questionário em qualquer indivíduo e eu consigo analisar a probabilidade dele estar contaminado ou não, segundo vários critérios ali das perguntas que são feitas. Ele tem uma finalidade laboratorial também, mas pensem no seguinte, né? Eu tinha que perguntar para um médico e para um enfermeiro que ele me instruísse o que a ferramenta digital deveria devolver para o paciente que está sendo testado. Imagine você perguntar para um médico que sempre ele esteve atendendo a pessoa e ele agora está ensinando uma máquina o que ela deve fazer no atendimento digital ao paciente, né? Então, aqui foi um grande desafio, assim, né, de ciência de dados e trazer o profissional para ensinar a máquina como operar, né? Bom, deixa eu avançando, né? Meu tempo é curto. O segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês é o estágio competitivo analítico da sua organização. O modelo Delta, na verdade, ele é um acrônimo, né? Cada uma dessas letras significa uma dimensão, né, de competitividade analítica da tua organização. Sendo que a primeira delas é dados, né?
todo e qualquer modelo de administração, de economia, ele não tem, né, são caixinhas que a gente cria muito mais para facilitar o conhecimento e o entendimento, né, de alguns fatores, né. Então, eu vou me centrar aqui só nos extremos, né, mas o estágio 1 de organizações analiticamente prejudicadas são dados inconsistentes, de qualidade ruim. É difícil de fazer uma análise substancial a partir disso, ou seja, são organizações que estão no estágio 1 ainda de analytics, né? E os competidores analíticos são aqueles que pesquisam todo o tempo por novos dados e novas métricas, aproveitando-se de dados estruturados e não estruturados, como aqueles que o Paulo comentou já, e os dados são compreendidos em toda a organização como um recurso estratégico da empresa, ou seja, a dimensão dado, né, você tem que enxergar onde é que você está, e um ponto importante, assim como o Big Data, né, pensando em Analytics, é que não existe do 1 pular para o 5, tá, gente? É 1 a 1, né? Você tem que fazer uma trajetória. Isso não é uma coisa que é feita a curto prazo, né? Essa visão imediatista que a gente tem no Brasil não se aplica aqui nesse caso. O segundo letra do acrônimo é a organização, né? O empreendimento, né? O estágio 1, nenhuma perspectiva corporativa sobre dados ou análises, ou seja, sistemas mal integrados. E, por fim, né, o estágio mais analítico, recursos analíticos focados em prioridades empresariais e, principalmente, diferenciação competitiva da organização, ou seja, a ciência de dados é entendida como uma forma da organização se diferenciar no mercado. A liderança, né, isso aí vem um ponto muito importante, né, a estágio 1, pouca consciência, pouco interesse em análise, e aí muitas vezes está muito mais relacionado a lideranças que não entendem do que se trata ou não sabem analisar dados, esse é um ponto importante também. E o estágio 5, né? Líderes que se comportam analiticamente focados na competição analítica. O terceiro, né, que é em inglês, né, o target, o alvo, aí passa por aquilo que eu coloquei inicialmente do Big Data, né? Você tem que definir alvos, né? Ou seja, você vai começar, defina o alvo que pode ser o mais estratégico dentro do teu início em termos de analíticas, e aí vai avançando, né? Alvo a alvo, até você começar a ter cada vez mais a organização inteira integrada, com distintas capacidades aí, e estratégias dentro da organização a partir da competição analítica. E aí a parte de analistas também, né? Que daí toca, inclusive, naquilo que o Paulo comentou anteriormente, ou seja, poucas habilidades que estão ligadas a funções específicas, né? Você tem analistas meio soltos dentro da organização em algumas áreas, e isso vai se desenvolvendo, até uma organização que entende que você tem que ter analistas profissionais, né, especializados, e você tem um cultivo já de analistas júniores para ir repondo, né, e formando cada vez mais gente dentro da organização. Então, assim, isso compõe, né, o acrônimo Delta aí, né? E a pergunta que fica é em qual estágio a sua empresa se encontra, né? Ou seja, você entendendo muito bem onde você está, você já sabe mais ou menos qual o caminho que você deve seguir a partir disso. Por fim, eu gostaria de falar de algumas tendências dentro dessa área. A primeira delas, e mais importante, é que a tua organização é de tecnologia, independentemente do setor que você se encontra hoje. Isso já é uma verdade dita há anos e se engana quem fica, né, escondendo isso de alguma forma, né? Então, assim, o Big Data para você é o centro da tua organização. Você vai ter que ter engenheiros de dados, pessoas que estão o tempo todo capturando dado, tratando dado, organizando dado, pensando a arquitetura do dado. Você tem que ter analistas funcionais de dados, e aí são pessoas que não só se servem de dados, mas eles estão dentro de cada área funcional dentro da tua organização, eles entendem o que é a tua área funcional e analisam dados, criando métricas ou pensando, possivelmente, às vezes, novos modelos a serem desenvolvidos, mas conectado a esse mesmo Big Data. Você tem esses caras de ciência de dados que estão desenvolvendo modelos preditivos, prescritivos, modelos autônomos, ou seja, são aqueles caras que estão à frente desenvolvendo novos modelos de dados para a tua organização. Meu tempo acabou, né? Opa. Mas eles estão o tempo todo com engenheiros, dependendo daquilo que você está analisando, você tem engenheiros junto com eles, você tem pessoal da área da saúde, como eu citei aquele caso do Smart Test, que estão dando briefing para esses cientistas de dados como trabalhar. Eu nem vou entrar muito no detalhe desses cientistas de dados, senão o meu tempo vai explodir. E todo o pessoal relativo à parte de digital, né? Da experiência do usuário, né? Pensando a jornada de experiência do usuário quando conecta-se a um modelo de ciência de dados, ou a parte de desenvolvimento e assim por diante. Ou seja, esses 4 perfis, eles precisam fazer parte da tua organização, independentemente do setor que você se encontra. Esse é um ponto
importante. E o segundo ponto de tendência que eu gostaria de destacar, que é uma coisa que já se está vendo lá fora, e ela vai vir com força aqui para dentro do país. Eu mesmo, esse ano, já participei de um consórcio em inglês com relação a isso, que é você criar big data compartilhados entre organizações, né? Então, assim, eles podem ser entre, às vezes, até competidores de um mesmo setor, né? Eles compartilham dados entre si, numa nuvem. Você convida, a partir disso, universidades ou instituições de ciência e tecnologia, como o Senai, para analisar, né, para criar modelos em cima dessa estrutura compartilhada, ou mesmo o governo compartilhando dados, ou seja, múltiplas organizações compartilhando dados entre si para resolver problemas setoriais, às vezes relativos à educação, à saúde, às cidades inteligentes, ao agro, à construção civil, independentemente do setor que você se encontra. Isso é uma tendência que ela vai se acelerar cada vez mais. Outro ponto que eu gostaria só de voltar aqui, que eu esqueci de comentar, que eu acho que é uma análise estratégica muito interessante de alguns estudiosos de estratégia no mundo, é o seguinte: se você não quiser avançar para esse modelo analítico, a pergunta que você deve se fazer é: os gigantes digitais, né? Os gigantes digitais, entenda-se, Alibaba, Google, Amazon, como eles enxergam o teu setor econômico? Porque se eles entenderem que o seu setor econômico é estratégico para eles e eles podem entrar de alguma forma, meu amigo, o teu setor vai ser transformado por eles, né? Algumas oportunidades que a gente pode desenvolver em conjunto aqui de pesquisa e desenvolvimento, né? Nós temos toda uma rede de institutos de ciência e tecnologia. Esse é um caso que eu gostaria de destacar aqui, só de cruzando-se inúmeros dados que a gente tem aqui, a gente observou muita importação de baterias de chumbo ácido para o Brasil. A gente tinha uma capacidade industrial instalada dentro do Brasil, né, para poder desenvolver isso, mas não tinha a tecnologia em si da produção de baterias de chumbo ácido, e a gente tinha todos os ativos humanos e tecnológicos para desenvolver isso em território nacional, né? Ou seja, essa combinação de fatores aqui nos levou a esse consórcio de baterias de chumbo ácido, onde a gente reuniu diferentes indústrias, né, do setor para poder desenvolver essa bateria em território nacional e escalar a produção disso para atender, seja a indústria automotiva ou o mercado de reposição. Então, eu gostaria de trazer esse tipo de exemplo aqui de inteligência competitiva, que é uma coisa que a gente poderia se unir cada vez mais, nós, Senai, a universidade e as indústrias, para podermos mapear cada vez mais oportunidades como essa, conjuntamente num conceito de Big Data compartilhado. Enfim, fica aqui minha apresentação. Desculpa, Fernando, eu estourei meu tempo. Não, vamos lá, Cleber. A bucha vai ficar pro Ricardão no final. Gente, assim, quem não conhece o Observatório da FIEP, né, que é aquele slide que começa lá com o Ministério do Trabalho e foi colocando, né, é assustador, né, e assim, para quem está na indústria, todo mundo tem acesso, né, Cleber? É feito para a indústria, né, é financiado pela indústria, lá na FIEP. E a quantidade de correlações que se pode fazer é uma coisa realmente impressionante, né, Cleber? Muito legal. O ponto é sempre o seguinte, né? Eu sempre costumo dizer isso, sabe, Fernando? O que move é a pergunta, né? Então, assim, se você tem uma boa pergunta, isso, porque assim, o Big Data é um palheiro, né? Você tem um monte de dados solto, muitas vezes, né? Por mais que a gente já tenha organizado muitas fontes de dados, integrado elas, mas às vezes uma nova pergunta surge e aí faz com que a gente tenha que rever toda a estrutura para poder responder a ela, assim, né? Então, esse caso mesmo que eu relatei ali do case de baterias de chumbo ácido, é que um pesquisador um dia chegou, ele identificou com base em patentes e revisão bibliográfica, ele identificou uma oportunidade, assim, né, de pesquisa. E aí ele trouxe essa pergunta para a gente, falou, como é que está o mercado de importação disso? A gente tem setor industrial para produzir isso? Ou seja, você veja que a boa pergunta levou a uma exposição de uma realidade que gerou um projeto de pesquisa e desenvolvimento de extremo interesse em termos competitivos para o Brasil. Então, a boa pergunta, ela é muito importante. Eu acho que foi com você, né, Kleber, que falaram que Londrina era a capital da Harley Davidson. Daí você cruzou os dados e falou que era mentira, né? Olha, você tá num churrasco com o Kleber. Ô, Kleber, tá. Calma aí. Não é dado. O Daniel quer fazer uma pergunta. Vai lá, Daniel.
Oi, Kleber. Bom, parabéns, muito boa apresentação. Uma pergunta sempre vem dos nossos associados, que a gente tem entre os associados desde empresas multinacionais que já estão muito avançadas em toda a parte de transformação digital, até empresas menores, por exemplo, prestadores de serviço, às vezes escritórios de advocacia, ou tipo de prestador de serviço, ou indústrias pequenas, e que ainda não começaram bem nessa jornada de transformação digital e não usam nada de Big Data. De repente, só tem alguns arquivos, um banco de dados, naquela base de procurar uma informação, etc. Né? Pela sua experiência, e é claro, rápido, que o tempo aqui é curto, né? Como que você recomendaria alguém para entrar nesse assunto? Tipo, alguém que não começou, está atrasado, claro, mas quer recuperar o tempo perdido. Como que você pode, assim, falar rapidamente os principais steps para a pessoa fazer, bom, vamos entrar nessa área? Não, dentro daquilo que eu coloquei, não, eu acho que independentemente do porte ou setor, a tônica é a mesma, né? Você tem que definir o teu alvo. Você vai ter que começar por algum lugar, onde estrategicamente você pode ter uma diferenciação analítica dentro do teu setor, né? E a partir daquilo ali você vai começar por aquela fonte de dado ou por aquelas análises, né? E ali você vai começar a desenvolver todo o teu trabalho, né? Então você tem que definir um alvo. Esse é um ponto muito importante. Toda empresa, se você pegar toda empresa mais antiga, ela definiu algum alvo. Aquelas que já estão mais avançadas nesse processo, elas começaram por algum ponto. Eu li esses dias atrás um caso muito interessante do Caesar Palace, né, que é aquela rede hoteleira americana lá. Eles começaram classificando os clientes deles, porque eles queriam ter ofertas promocionais e de produtos mais adequadas para cada grupo de clientes. Então, eles começaram, até o Paulo citou na apresentação dele lá, eles começaram com um cluster análise bem feitinho ali em cima da base de clientes para começar a definir os produtos a serem ofertados para cada um deles. Então, assim, basicamente, onde você pode se diferenciar analiticamente no primeiro momento. E é a partir dali que você tem que começar. E depois de identificado claramente, ou conseguiu identificar o que pode contribuir realmente para a estratégia da empresa, como que ele continua? Ele contrata uma empresa, ele contrata um funcionário especialista analytics, ele procura instalar uma plataforma que vai analisar os dados. Como é que ele começa essa jornada? Que é um aprendizado contínuo, né? E depende também da preparação cultural da empresa, né? Eu sugiro, primeiro, contrate ou tenha contato, por exemplo, com nós do Senai, né, da área de ciência e tecnologia, mantenha contato com consultores da área, para você ir se informando e compreendendo como você pode trabalhar nisso. Nós temos muitos editais de fomento no Brasil também, né, para facilitar nesse processo, porque transformação digital é uma coisa que depende de pesquisa e desenvolvimento, gente. Não como pura pesquisa e desenvolvimento. Assim, nós temos editais de fomento às vezes que podem lhe ajudar nesse processo. Você vai ter que contratar profissionais. Isso é fato. Agora não existe, eu acho que existe um erro, inclusive, que a gente vem cometendo muito no Brasil, talvez lá fora também, eu não tenho acompanhado muito nesse sentido, que é achar que você vai encontrar um unicórnio, sabe? Tipo, você vai encontrar um cientista de dados que o cara faz tudo. Não existe isso, não existe. Você vai ter que ter um cara de engenharia de dados, provavelmente, você vai ter que ter analistas funcionais de dados. Então, assim, dependendo do estágio que você se encontra e qual que é o teu alvo inicial a ser trabalhado, às vezes um analista de dados bom e bem preparado resolve o teu problema. E nós, da parte de ciência e tecnologia, vamos fazer um modelo bem elaborado para você, ou desenvolver algum modelo analítico para você. Então, assim, eu acho muito importante você fazer um planejamento antes. E aí a gente está aqui à disposição da indústria e das empresas de uma maneira geral para trabalhar isso, né? Legal, ou mesmo obrigado, formar Kleber. pessoal para essas organizações, né? Esse é um outro ponto que a gente tenta trabalhar também, né? A gente tem esses programas de residência que a gente está lançando, que são exatamente pesquisadores que a gente cada vez mais forma para o mercado, mas eles estão o tempo todo resolvendo problemas de negócio que a empresa está nos apresentando. Eu gosto e não gosto desse modelo, tá, Daniela? Aí é bom eu dizer para vocês isso. Eu gosto porque eu acho que é uma forma da empresa começar a ver de que forma, né, o Analytics se enquadra dentro da organização. Mas eu desgosto ao mesmo tempo porque eu acho que, em termos de evolução competitiva, a gente já está atrasado em relação ao mundo, né? Então, assim, a gente não dá mais para a gente ficar brincando de provas de conceito
ou de, né, ou de projetos pequenos relacionados à ciência de dados, Big Data, inteligência artificial. A gente já tinha que estar desenvolvendo os grandes projetos dentro do país, assim. E o nosso problema não é falta de capital humano. Isso é bom, importante dizer, assim. A gente tem capital humano, a gente precisa de cada vez mais pela demanda digital, né, da economia digital que ela cresceu enormemente com a pandemia. Mas a gente tem um problema já de fuga de cérebros, né? A gente tem já problemas sérios de muita gente sendo contratada fora do país pelos nossos cérebros. E eles não têm mais barreira nenhuma física, tá? Então, assim, eu estou perdendo profissional, por exemplo, para São Paulo, para Bahia, para o Rio de Janeiro. Não há mais barreiras. Não, para a Europa, né? Para a Europa, Estados Unidos. Eu vou só cuidar do tempo aqui, vou passar para o Ricardo. Kleber, desculpa aí interromper um pouquinho. Esse debate da mão de obra, eu acho que ele é um dos principais aí. Vai lá, Ricardo. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao Daniel, ao Augusto, à Marcela, e em especial ao Fernando pelo convite para poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento aqui, e espero manter aí o nível, né, de apresentação que o Paulo e o Kleber colocaram. O sarrafo está lá no alto. Vou começar a compartilhar a minha tela aqui. Vocês já estão conseguindo ver? Ainda não chegou para mim. Agora chegou. Uhum. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza. Bom, pessoal, nesse webinar de transformação digital, Big Data e organização centralizada em dados, eu fiz uma divisão da apresentação em 5 sessões. Uma primeira sessão aí para a gente... queria colocar os pressupostos, né, que seriam os drivers da minha apresentação, e para soluções que eu encontrei ao longo desses 15 anos que eu tenho trabalhado com análise de dados e Big Data. O primeiro aí da prototipagem rápida, o segundo de escolher frameworks e também ter perguntas orientadoras, perguntas de negócio que nos ajudem, que já foi um pouco do que o Kleber e o Paulo já falaram. Essa seção 4 de escolher algoritmos próprios estatísticos, né? Então, não adianta a gente coletar um monte de dado e utilizar qualquer algoritmo, qualquer método estatístico para tentar resolver esses nossos problemas. Tem algumas regrinhas aí, e eu criei alguns slides para facilitar para vocês como é que a gente escolhe, como é que a gente decide. E a quinta seria como é que a gente faz isso na prática. Então, quando a gente vai fazer aí ciência de dados utilizando o Big Data, como é que a gente consegue fazer isso de uma maneira rápida e barata, e sem tanto sem a necessidade de tanta gente com tanto conhecimento, né, nesses projetos. Eu vou compartilhar esses slides. Então eu coloquei aqui quem eu era, alguns links aí que levam algumas publicações, meu trabalho lá no Rio de Janeiro, no Centro de Operações da IBM. E daí a gente entra aqui na primeira parte, descrevendo os nossos cenários de Big Data e transformação digital. Eu não vou querer me alongar muito sobre isso, mas o Paulo e o Kleber já falaram sobre isso. Qualidade do dado, então, é aquela teoria do garbage in, garbage out. Se o seu dado é ruim, a sua análise vai ser ruim, o resultado das suas análises vão ser ruim, e você vai tomar uma decisão ruim, porque os seus dados estão te levando a uma direção errada. A falta de integração de dados, não só entre arquiteturas e tecnologias de Big Data, mas também quando a gente tem vários tipos de coleta de dados e tipos de dados dentro da organização. Então, dados legados que estão ainda em planilhas ou estão no SQL, e a gente tem dificuldades de colocar isso em nuvem ou trabalhar no ambiente de Big Data. Selecionar a tecnologia própria, né? Não só de Big Data, mas já foi uma pergunta, qual é o melhor BI, né? E o Paulo comentou, o melhor BI ele vai ser de acordo com a sua necessidade. Gerar insights de negócio rapidamente. A gente estava discutindo antes, a
a frequência do cisne negro dentro de nossa era, ela é praticamente frenética. Paulo falou em 3 meses aí. Uma das perguntas é contratação e reter os trabalhadores, né? Então, a gente já não tem mais barreiras físicas, como o Kleber falou, a gente tem problema de manter esse pessoal, treinar, a cada 3 meses a gente tem uma nova biblioteca aí de Python, R, Java, enfim. Mas uma das principais que eu queria trabalhar nessa minha apresentação é a falta de tempo para testar e inovar propriamente. Então, a gente tem uma pressão pelo board, por diretores, se você é analista ou gestor, para entregar resultados rápidos. Então, você tem que decidir, sem conhecer muito da tecnologia, sem saber se aquilo vai funcionar, se você vai ter que investir 1 milhão, 2 milhões de reais, às vezes muito mais, ou 1, 2, 3 anos aí de implementação, dependendo da indústria. Então, é um risco muito grande e a gente tem essa falta de tempo. E daí algumas soluções que eu queria compartilhar com vocês que fizeram muito sentido na minha trajetória. Usar a prototipagem rápida, soluções e abordagens de prototipagem rápida. Então, é uma estrutura de startup, né? Então, o quanto antes você falhar, é melhor, porque você já sabe o que não vai funcionar. Tanto em termos de arquitetura, de tecnologia, mas especialmente algoritmos, modelos de negócio, e quando você sabe o que não dá errado, você aumenta a chance na próxima de dar certo, porque você sabe que determinadas características, determinadas combinações vão dar uma probabilidade maior de dar certo. Coloquei aqui alguns benefícios, alguns desafios, mas nada muito diferente do que aquele primeiro slide dos desafios de Big Data. E aqui um slide de tecnologias que a gente pode utilizar a partir dessa prototipagem rápida. Obviamente que eu vou focar nesse aqui em negrito de inovação em ciência de dados, mas há outras áreas aí, mais de manufatura, de indústria, ao qual a gente precisa fazer coisas mais materiais, ou em outras áreas aí de digital design, né, da user interface, user experience, customer experience, pessoal aí de marketing, né? Enfim, existe uma série aí de exemplos de prototipagem rápida, não só da área digital. Uma segunda parte de soluções que fez muito sentido na minha trajetória foi escolher o framework próprio e fazer boas perguntas orientadoras. Pelo que eu entendi, Kleber, no seu caso aí, vocês começaram com perguntas simples, né? Quantas empresas existem em determinado setor, quantas pessoas se acidentam em determinado setor, e vocês aumentaram a complexidade disso ao longo do tempo, porque vocês ganharam maturidade em termos de insight, vocês responderam perguntas e vocês tiveram mais acesso a dados. Eu estava lembrando como é que a NASA chegou até Marte. Primeiro ela mandou uma sonda, e daí eles descobriram que não tinha floresta em Marte, o terreno era acidentado. Daí a segunda, eles começaram a testar tipos de pouso, né? Um foi um pouso forçado, o outro já era um pouso mais leve, e agora, a última parte, eles vão fazer com inteligência artificial um pouso completamente automatizado. Então, se a NASA demorou 60, 70 anos para fazer alguma coisa bem feita, imagina para a gente. Então, a gente tem que seguir aquilo lá que o Kleber estava falando de sequência. A gente faz um por um até chegar nesse nível de maturidade e complexidade bastante grande. Um livro que fala muito sobre isso, é um livro que eu gosto muito, é um pessoal lá de Harvard, é do Foster Provost e Tom Fawcett. Esse livro, enfim, talvez esse livro esteja em PDF aberto na internet, mas vocês também podem comprar o Kindle aí e esse livro aqui. É um livro que eu recomendo se você precisar de um framework, um guideline para executar projetos de ciência de dados. Ele é baseado num modelo que a IBM criou, e quando vocês estiverem lendo, ele fala muito em data mining, mas esse data mining é sinônimo de inteligência artificial, de aprendizado de máquinas. É um livro já um pouco antigo, ele é de 2013, então as terminologias talvez não façam tanto sentido, mas podem entender como sinônimo.
Essa daqui era o modelo que eu utilizava lá com os estudantes lá de Delft e de Roterdã, lá na Holanda. A gente já pode colocar coisas novas aí, eu acho que o pessoal já estava falando sobre blockchain nas perguntas, anonimização de dados, a GDPR, são dimensões novas, as quais em 2013 o Provost e o Fawcett ainda não tinham conhecimento, mas são passos aí que fazem muito sentido se vocês estiverem trabalhando com Big Data e Data Science conjuntamente. Aqui, esse slide, a gente pode pegar o caso do Kleber Canuto, lá na FIEP, ou da NASA, né? Então, você faz por etapas. Primeiro, você descreve o dado, você faz perguntas mais simples, daí você vai para um diagnóstico, com perguntas mais complexas, com ferramentais mais complexos e algoritmos estatísticos mais complexos. Daí você vai para uma análise preditiva, onde você já começa a utilizar machine learning e artificial intelligence. E para isso ter um nível alto de acurácia, a gente vai precisar de muitos dados, e daí o casamento perfeito entre o Big Data e a ciência de dados. E, por último, aí, uma análise prescritiva, ao qual você vai automatizar todo esse processo. Um dos grandes exemplos aí, o Google Self-Driving Car, né? Ele tem problemas aí de sensores, né? A gente falta internet em alguns locais, e daí ele fica no escuro e ele não funciona muito bem. Mas resolvendo esse problema de tecnologia, de conexão, os algoritmos são bons. A gente consegue identificar muito bem o que é uma árvore, o que é uma pessoa, e no futuro aí, provavelmente a gente vai estar sendo levado por carros autônomos. Em outras indústrias, isso já existe. Os aviões são praticamente autônomos. Quem assiste o YouTube lá do Lito Souza sabe bem disso. E alguns metrôs aí por todo o mundo são driverless, né? Já não tem motorista. Ele faz completamente automático. A terceira parte de soluções é escolher os algoritmos estatísticos próprios. Mesmo dando aula lá para um pessoal brilhante na engenharia, o pessoal ainda tem dificuldade em diferenciar o que é um artificial intelligence, o que é um machine learning, uma análise de sentimento, onde é que está cada um dessas vertentes aí de inteligência artificial. E também separar os tipos de dados, né, as categorias aí de dados estatísticos, e isso nos leva a tomar decisões, porque dependendo do tipo de dado que a gente coleta, a gente vai ter um cabedal de opções para trabalhar esses dados. Ou a gente coleta dados em outros formatos, ou a gente transforma esses dados para que eles se adequem na nossa necessidade. Recentemente eu estava trabalhando em uma consultoria com uma indústria aí de Curitiba, da área de próteses, e enfim, a gente utilizou essa abordagem de prototipagem rápida, eu fiz uma categorização lá com eles, de acerto de aproximadamente 66% em 2 dias, utilizando esse tipo de abordagem. Porque foi simples, eu entendi o tipo de dado que eles tinham, e daí a gente consegue entender quais são as opções de regressões, de categorizações, ou senão a gente vai para um random forest, um gradating boosting, dependendo do tipo de pergunta e da qualidade do dado, a gente consegue aumentar essa complexidade. Sim, e aqui é um slide que eu criei com alguns trabalhos que eu fiz com o pessoal lá da Holanda, o pessoal da Europa. Por exemplo, a KLM, um dos nossos alunos de estágio, fez um trabalho lá para redução de consumo de combustível. O combustível é o grande vilão de preço de passagem, então se você se perguntar por que está tão caro, por causa do combustível. E qualquer 1%, 0,5% que você consegue de reduzir de custo de combustível, o que é muito difícil, você já consegue reduzir o preço de passagem ou aumentar a lucratividade da empresa. E essa aluna trabalhou com um algoritmo de Artificial Neural Networks, utilizando dados, Big Data, de
de vários locais, mas especialmente de aviões que estavam na mesma rota, porque você consegue identificar qual é a velocidade do vento, a direção do vento, e você consegue modificar a rota de determinados aviões para que ele consuma o menos combustível possível. A Bosch já trabalhou com manutenção preditiva. A Shell também, a gente teve um caso lá de manutenção preditiva de quando você está fazendo as perfurações, então, quando é que você vai ter que trocar determinada broca ou determinado equipamento, porque o problema não é trocar, é caro, mas é pior para eles ter um acidente e é muito pior ficar parado algum tempo sem conseguir produzir, extrair o petróleo. Então, você saber e se antecipar quando é que você vai fazer a sua manutenção preditiva, como a gente faz no carro, é excelente para eles. Então, a gente consegue aumentar aí a lucratividade e reduzir custos. E daí uma outra série de projetos que a gente fez lá. Eu vou compartilhar com vocês, então tem os links aí dos projetos. E, por último, o Low Code. Eu não sei se todo mundo conhece o Nime, mas ele é, curiosamente, um software alemão de Data Science, ao qual você consegue fazer através de plug, de drag and drop, as funcionalidades de ciência de dados e combinar várias fontes de dados, independente se ela vai estar em TXT, se ela vai ser imagem, ou se ela vai estar em SQL, legado, ou Hadoop, Spark. Não importa. Algumas empresas aí, praticamente todas líderes de mercado, Continental, Siemens, a Lilly, da área farmacêutica, Genentech, a T-Mobile, Daimler, enfim, várias companhias aí, líderes de mercado, já têm utilizado o Nime para fazer ciência de dados e também combinar essas fontes de dados às quais eu estava falando. Em pouco tempo, você consegue fazer um flow, né, um workflow, aí, um fluxo de trabalho, onde você combina os dados, você faz análises estatísticas para ver se a qualidade do seu dado, se precisar normalizar ou reduzir, transformar algum tipo de coluna, ele faz isso facilmente e você consegue ter a resposta aí de qual o melhor algoritmo em pouco tempo. E você tem também containers, né, ao quais a sua equipe de ciência de dados consegue colocar scripts, algoritmos de Java, R, Python, dependendo da linguagem que o pessoal trabalha. Eu coloquei aqui em azulzinho, o exemplo aqui está em CSV, mas dá para a gente colocar algumas de Big Data, e com isso você consegue fazer facilmente a comparação de qual é o melhor algoritmo, e os piores algoritmos você já começa a excluir, e você começa a focar nos algoritmos que te dão uma maior acurácia, um maior retorno. Se a equipe de ciência de dados quiser trabalhar fora desse ambiente de Nime, ela vai conseguir. Mas, enfim, o algoritmo é o mesmo, então o resultado tende a ser o mesmo. Aqui estão nós chamamos de nodes no Nime, alguns nodos da área de Big Data, então é bem completo, tem muita coisa aqui para você transformar os dados, nodos de inteligência artificial e aprendizado de máquinas, isso aqui tudo para o Spark, né? Então já é uma tecnologia aí de Big Data, mas as funcionalidades estatísticas mais comuns, elas também estão presentes, como eu mostrei aqui, o Gradient Boosting, Random Forest, Decision Tree, Logistic Regression, e dependendo do tipo de dado, né, a gente escolhe outros tipos de algoritmos. Aqui um exemplo de conexão do Hive, né? O pessoal selecionando uma parte aí do banco de dados, fazendo um group by, enfim, combinando dados para responder aí uma pergunta. Você consegue fazer isso muito facilmente, muito rapidamente. Aqui um exemplo de categorização, onde ele utiliza o K-means, o K-média, né?
Enfim, é isso, essa é a funcionalidade. Um exemplo prático, recentemente, que eu trabalhei com um aluno, com dados da área de telecomunicação. A gente testou mais de 8 algoritmos ao mesmo tempo para verificar qual era o melhor algoritmo de maior acurácia para churn, ou seja, quais eram os clientes que a gente ia perder em algum momento rapidamente, de acordo com determinadas características dos clientes. Ainda não tá publicado, está na terceira fase de revisão, mas logo a gente publica. E a gente também incluiu um outro método aí chamado Best Worst Method, que é um método estatístico para definir quais eram as variáveis mais importantes entre as mais de 40 variáveis do conjunto de dados de Big Data, utilizando uma metodologia aí, levando em consideração o feeling do pessoal de gestão, mas também o pessoal de análise. E a gente conseguia saber qual era o melhor e qual era o pior, ranqueando aí entre essas 40 variáveis dentro do Big Data. Eu coloquei algumas referências, enfim, é isso. Muito bom, Ricardo. Fernando. Nossa, fantástico. Ricardo, que poder que tem essa ferramenta Knaime, né? Você faz aí uma prototipação muito rápida e evita de gastar imensidões de dinheiro, né? Achei fantástico. E essa é uma tendência cada vez maior, né? Você faz a pergunta, né? Prototipa, vê se é isso, fecha o ciclo. Eu achei bem legal para os associados aí experimentar essa ferramenta aí. Muito legal. E ela é de baixo custo, né, Ricardo? Ela é completamente gratuita. Os alemães não estão de brincadeira. Fizeram algo poderoso e completamente gratuito. Mas eu vou colocar um asterisco. Ela ainda está em teste, em desenvolvimento. Ela não substitui o que o Paulo e o Kleber apresentaram. Claro. Ela pode se combinar com isso, porque eu não sei até que ponto o Big Data ele é infraestrutura. Ele vai ser utilizado como infraestrutura. A gente vai coletar muito dado, então vai ser uma coisa mais de engenharia, uma coisa mais física. E daí a gente vem com o BI, com essas ferramentas como o Knaime para facilitar a análise de dados e baixar o custo de conhecimento, habilidade e aptidão na área, né? Que foi uma das perguntas. Como é que eu contrato gente para trabalhar com isso a um custo que seja acessível para a minha empresa? Uhum, certo. Então vamos lá, eu vou fazer 2 perguntas, nós temos 7 minutos. Vamos lá, a primeira eu acho bem bacana sobre a supervalorização de profissionais do Big Data, né? A gente vê que existe uma escassez de profissionais no mercado, né? Se existe alguma ideia aí para minimizar esse risco. Paulo, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Também de escolas técnicas, do Senai e tudo, a gente está fazendo isso na Bosch, né? Na verdade, né, se me permitem, já vou começar, realmente existe uma carência, né? Eu, por exemplo, né, sou responsável pela iniciativa de Big Data e ciência de dados dentro da maior empresa de tecnologia brasileira mesmo, né, de consultoria, que é a Stefanini. Coordeno as atividades de ciência de dados tanto no Brasil quanto Europa e Estados Unidos. Então, eu sei realmente que nós temos uma carência, e não é uma carência só no Brasil, né? É uma carência mundial. E aí eu decidi baixar, né, um nível, né? Eu fui agora para as ETECs, que nós chamamos aqui em São Paulo, para começar a formar, né, desde o ensino médio, né, esses profissionais. E aí eu vou concordar aí, né, com o que o Kleber e o Ricardo devem sentir, né? A gente tem que esquecer já os unicórnios, né? Esquecer aquele cientista de dados que sabe tudo. Até porque é muito comum, né, e para que você tenha até condições de formular hipóteses, que cada cientista de dados trabalhe numa vertical. Ou seja, ele é especializado na indústria, ele é especializado em bancos, em medicina, ele tem que ter condições de fazer e formular hipóteses de negócio. Aí o resto, né, é o que o Ricardo e o Kleber colocaram. Vamos jogar agora, testar os melhores algoritmos, ir no Big Data e criar, né, todas essas
essas fórmulas, né, para responder essas minhas hipóteses. Então, o conhecimento do negócio eu acho fundamental, e o resto a gente consegue treinar, né? Ou seja, é mais factível eu treinar um profissional em modelos estatísticos, né, Ricardo e Kleber, né, e também em abordagem de engenharia de dados, né, lógico, separadamente, né, multidisciplinar a equipe, do que treinar uma pessoa de negócio, né? O negócio é o mais difícil, né? Então, são pessoas que conseguem formular as perguntas certas. Então, eu acho que se a gente quebrar aí no tripé, né, esquecer o unicórnio e começar a formar profissionais de Big Data, de engenharia de dados, os estatísticos e os profissionais de negócios, business analysts, eu acho que seria um caminho. E, lógico, reforçar muito, né, contar aí com o apoio, né, das instituições que temos no Brasil, né, para realmente tentar aí formar o maior número possível. O Brasil está muito atrasado. Só para vocês terem uma ideia, aqui na minha empresa, né, eu tenho 50 vagas agora de cientista de dados, né? Então, é algo que já é real, eu preciso desses profissionais. Então, a gente precisa aí formar o mais rapidamente possível, o mundo demanda, o home office já é uma realidade, a pandemia provou isso, então, os meus profissionais são assediados pelo mundo todo. Eu tenho gente que está sendo assediado por Singapura, pelo Japão, pela China, e não tem que se deslocar, não tem mais aquele problema, preciso tirar um visto de trabalho. Hoje é fácil eu pagar um profissional aqui no Brasil, e eu tenho uma desvantagem, o profissional recebe em dólar, né? Então, por causa da economia, eu estou, assim, muito defasado, né? Então, e os profissionais brasileiros, né? Nós temos esse nosso jogo de cintura, o profissional brasileiro, ele é bem valorizado, né? É um profissional que pensa fora da caixa. Então, isso é um risco que nós corremos hoje, então nós temos que realmente correr, né? Tentar resolver todos os nossos problemas. Essa é a minha moedinha, né? Eu acho que o Kleber e o Ricardo têm mais aí algo a acrescentar. Mas eu queria emendar no que você trouxe, e isso é uma pergunta que veio do Joelcio e do Marcelo aqui, sobre o papel do líder, né? Ele muda de um papel daquele cara que tem a intuição, que tem aquele, puta, eu já vivi isso, eu já fiz assim, para aquele perfil do líder que sabe fazer a pergunta certa, né? Ele deixa de ser o líder que vai lá e faz, que executa, né? Ele se torna um líder analítico, né? De Exato. repente eu vou passar essa pergunta para o Kleber e para o Ricardo aí. Fácil de responder. Não, eu gostaria de começar pela anterior ali, porque ela é Vai muito lá. importante, inclusive. Eu acho que essa questão da multidisciplinaridade colocada pelo Paulo, ela é fundamental, não adianta você ficar procurando unicórnios. Eu me lembro que quando eu morei na Inglaterra, né, estudando, assim, eu me lembro de, às vezes, surgiam as vagas de trabalho para a parte analítica, assim, e o cara, às vezes, queria saber já da técnica estatística X ou Y para aquela vaga, né, Ricardo? Algumas delas ele até citou ali na apresentação. Então, assim, você vê que já tem até maturidade naquilo que você vai procurar no mercado. Aqui a gente ainda vai muito assim, um cientista de dados, e não existe esse cara mágico, assim, que conheça tudo aquilo, né? Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, eu concordo com tudo aquilo que o Paulo colocou, né, e nem vou me estender falando das mesmas coisas, mas nós estamos já cientes dessa carência, a gente está tentando desenvolver cada vez mais programas educacionais teórico-práticos, assim, né, dentro do Senai. Então, assim, Paulo e demais que estão participando desse debate, nos consultem para a gente tentar cada vez mais calibrar isso, sabe? Porque a nossa missão dentro da sociedade também é trazer a ciência e tecnologia, mas formar cada vez mais gente para desempenhar trabalhos de pesquisa e desenvolvimento na sociedade. Então, se a gente conseguir moldar cursos cada vez mais assertivos assim para a formação de capital humano para a indústria, mais certeiros seremos, né? Então, fica aqui o convite para a gente debater cada vez mais isso. Aí a pergunta que eu precisava responder era da liderança analítica, né, Fernando? Isso. Sem dúvida. É uma mudança de mindset, assim, né? A gente fez os primeiros modelos que a gente desenvolveu mais diagnósticos, assim, para tomada de decisão. Uma das abordagens que a gente adotou era que
a decisão não era tomada pelo modelo, tá? Então, assim, o modelo, ele apresentava sugestões de decisões para os gestores. Os gestores olhavam os dados, olhavam o que o modelo entregava, e aí, obviamente, tem toda uma bagagem de negócio que ele tem, que ele vai lá e fala assim, bom, o modelo está me apontando que é um mau negócio, mas eu entendo que é um bom negócio, por causa disso e disso e disso. Esse disso e disso e daquilo que ele comenta é o retroalimento do próprio modelo, porque daí a gente vai procurar mais dados para poder, né, treinar um modelo de forma cada vez mais assertiva. Então, assim, o que a gente tem que entender é que cada vez mais as nossas pessoas de negócios, profissionais especializados, eles vão treinar algoritmos a funcionarem. O algoritmo nunca vai ser perfeito, ele pode ser melhorado, ele pode ter mais uma variável a ser contemplada, ele pode ter mais uma variável de contexto a ser considerada, e quem vai estar ensinando isso para ele somos nós humanos. Então, a liderança precisa cada vez mais entender isso. Uma questão que eu acho mais complexa, e isso estava na minha apresentação, é que entender de tecnologia, de uma arquitetura, da parte mais tecnológica de Big Data, não necessariamente, às vezes, um cara de negócio entende, né? E não é da praia dele, né? Então, aí é importante ter uma liderança também mais tecnológica mesmo dentro da organização, que saiba combinar melhor, né? Traduzir melhor as demandas de negócio e a questão tecnológica. Isso é muito importante e esse cara precisa estar num nível estratégico dentro da organização. Então, em linhas gerais, essa é a minha resposta. A não ser que ficou faltando algum ponto aí. Na verdade, esse debate é ad eterno, né? Não sei se o Ricardo quer acrescentar algo, Ricardo. Não, a gente já deu tempo. O Paulo e o Kleber foram bem aí, senão corta a minha cabeça. Tá bom. Gente, infelizmente deu o nosso horário, né? Ricardo, Kleber, Paulo, fantástico. Foi o nível que eu imaginava. 3 brasileiros excepcionais contribuindo para a nossa sociedade. Cara, muito obrigado. Fantástico material. Augusto, quer fechar o evento? Posso fechar sim, mas antes eu quero saber se o Daniel quer fazer alguma consideração final, bem rapidinho. Bem rápido, primeiro agradecer o Kleber, o Paulo e o Ricardo, sensacional, super conteúdo, é justamente o que a gente queria, propiciar esse tipo de conteúdo de alto nível e visões assim, não só de Brasil, mas de mundo para os nossos associados. Agradeço muito a participação de vocês. Eu lembro sempre a todo mundo que, além de toda a tecnologia, a gente não pode descuidar da parte de liderança e da parte cultural. Muitas vezes é aí que a coisa enrosca. Tecnologia tem muito disponível, mas tem que ter um ambiente preparado, uma cultura preparada, uma liderança preparada. E a gente tem sempre ajudado nesse sentido, tá? Então, muito obrigado a vocês 3. Fernando, muito obrigado mais uma vez. Apoio muito grande na realização, na escolha de pessoas tops aí para palestrante, tá bom? E Augusto, por favor, se você quiser fazer o fechamento. Isso. Também reitero os agradecimentos a você, Daniel, Fernando, aos palestrantes Paulo Repa, Ricardo Mateus e Kleber Canuto. Foi fantástico o webinar de hoje. Obrigado mesmo, de coração. E agradeço aos nossos patrocinadores, Masters do ano de 2021, Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch, Grupo Servopa. Agradeço aos patrocinadores do Indústria 4.0, Gemi, Trox, Lixatone, CSB Engenharia, OKI e Statumate. Aos apoiadores do evento de hoje, o Senai e a Stefanini, e a todos vocês agradeço pela participação e presença e desejo a todos uma excelente tarde de trabalho. Um abraço, cuidem-se e fiquem bem. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Até mais. Até. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.